Boa noite. Dá para a gente melhorar um pouquinho mais. De coração franciscano para coração franciscano. Boa noite. Agora estamos todos acolhidos na paz e no bem de Jesus e de Francisco. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que nos ouvem aqui no Salão Central, nos salões periféricos e que nos ouvem e nos ouvirão pela internet. A todos eu formulo os nossos votos de paz e bem, rogando a Jesus, o amigo de todas as horas, e a Francisco, o patrono e amigo desta casa, que possa guardar a cada um de nós e nos envolver em vibrações de saúde, de muita alegria e, sobretudo, de paz. É sempre um contentamento, é sempre uma gratidão retornar a esta casa, rever corações amigos, rever rostos já conhecidos e podermos estudar juntos as lições espíritas, as lições de Jesus, sob a ótica da doutrina do amor. O escritor francês romancista William Somerset Maugham uma vez escreveu um conto que eu quero compartilhar com vocês no início das nossas reflexões da noite. Conta ele que um grande senhor e o seu servo, a pessoa que trabalhava com ele, moravam na cidade de Bagdá, quando o seu servo, o seu trabalhador, ia todos os dias de manhã, na feira da cidade, recolher ervas aromáticas para o almoço da residência, recolher igualmente ervas para preparar o chá do seu senhor. E naquela manhã bonita de Bagdá, uma manhã ensolarada, ele vai até as mesmas barracas, recolhe as ervas. Quando ele olha para o lado e encontra-se com uma verdadeira megera, e acredito que vocês conhecem essa megera, porque ela se traja de negro, traz uma foice na mão e atende pelo nome de morte. Conhecem? Ela amedronta vocês. A mim, particularmente, depois de me tornar espírita, aos 18 anos de idade, eu tenho um relacionamento bom com ela. Eu sei que um dia ela vai chegar, mas eu não tenho pressa. Enquanto ela não chega, eu vou vivendo, eu vou sorrindo e vou desejando paz e bem aos corações amigos. E aquele jovem servidor, defrontando-se com a megera, ele fez-se atônito, o rosto embranqueceu, e contam as tradições de Bagdá, as tradições muçulmanas, que quando nós nos deparamos com a morte e conseguimos fugir dela, nós ganhamos 10 anos de sobrevida. Ele então sai correndo, precipite, à casa do seu patrão e lhe diz: meu senhor, e a quem eu dedico a minha vida, você não sabe com quem eu me defrontei na feira nesse instante. Pois me diga com quem. A morte. Você se deparou com a morte? Sim. E o que você fez? Ela não te levou? Não, não me levou. Eu consegui correr dela e venho ao seu encontro pedir-me o seu melhor cavalo para que eu fuja de Bagdá. Pois contam as nossas tradições que se eu correr da morte, eu ganharei outros 10 anos de sobrevida. Pois muito bem, disse o patrão, você tem sido um empregado fiel, uma pessoa boa, de coração amistoso, vá até o celeiro, escolha o melhor cavalo e pode ir embora. Meu patrão, eu estou indo para a cidade de Samarra, que é perto de Bagdá. Se você um dia quiser saber do meu paradeiro, é para lá que eu vou. Ele montou no cavalo e saiu galopando depressa, na maior velocidade que ele conseguiria, e foi até o seu destino. Mas faltavam as ervas para o almoço, faltavam as ervas para o chá, ao que o patrão resolve ele próprio ir até a feira da cidade. E chegando na feira da cidade, com quem ele se encontra? Com a megera. Estava ela consultando o seu livro de anotações, porque a morte traz, segundo o conto de Somerset Maugham, um livro de anotações com aqueles que vão ser levados naquele dia.
Ele então, se deparando com a morte, resolve ir tomar satisfações com ela. Ele diz assim: a senhora, por favor, me explique por que é a segunda vez que você me atazana no dia de hoje. Meu senhor, deve haver algum equívoco. É a primeira vez que eu te encontro hoje. Não, não é verdade. Você já se deparou com o meu servidor, que veio até essa feira comprar ervas aromáticas e saiu correndo. E agora você vem até mim, você quer me levar? Pode me levar, que eu não tenho medo de ti, não tenho medo da morte. Não, eu não vim te levar. Eu estou aqui porque eu ando passando pelos lugares, já consultei as pessoas que eu tenho que levar aqui em Bagdá, mas quem é o seu servo? Ah, ele é um jovem. Ele é um jovem, disse a fisionomia dele, como ele se trajava, e a morte então respondeu: curioso. Curioso o fato de eu me encontrar com o seu servidor aqui em Bagdá pela manhã, porque na verdade o meu encontro com ele é às 18 horas na cidade de Samarra, para onde eu estou indo exatamente nesse instante. E o jovem que havia corrido no corcel para Samarra, lá encontra a morte e veio a desencarnar. Nesse conto de Somerset Maugham, William Somerset Maugham, o romancista diz aos nossos corações que todos nós temos um encontro marcado com a desencarnação. E esse encontro marcado é um encontro fatídico, porque, sendo mais jovem ou sendo mais velho, todos nós um dia iremos retornar para a verdadeira casa, que é o lar espiritual. Todos nós vamos desencarnar. Há alguém aqui que não vai desencarnar? Há alguém aqui, como diria minha mãe, na cidade de Itapiruna, aqui perto, que vai ficar para a semente? Não. Todos nós vamos desencarnar. E o mais curioso é que nós, quando incursionamos na vida, nós temos duas passagens. Imaginem, a gente vai à aduana para a reencarnação. Pensem numa grande rodoviária. Nós temos a passagem de vinda. Nós sabemos a hora do retorno. Eu, por exemplo, saí de Niterói hoje às 3 horas da tarde e vou retornar para Niterói às 9 horas e 30 minutos. Mas eu sei a hora que vou retornar para a minha casa no plano espiritual? Não, não sei. Eu só sei que vou retornar. Então, o escritor e romancista francês diz a cada um de nós: nós vamos retornar. Nós vamos desencarnar. Acostumem-se a isso. E acostumem-se ao fato também de que nós não sabemos a hora. E não existe um curso ou um fluxo normal para a desencarnação. Existe. Porque às vezes, numa casa, a morte chega e encontra mais jovens e mais velhos. Mais velhos não, fica uma coisa assim, antipática. Vamos dizer, jovens há mais tempo, fica melhor, não fica? Encontrando jovens e jovens há mais tempo, às vezes ele leva ou ela leva os jovens há menos tempo. Às vezes chegando numa casa, há pessoas doentes, já com o pé do lado de lá, e a morte leva o são. Querendo dizer para cada um de nós que nós não sabemos quem é que vai, mas nós só sabemos que vamos. Mas a grande proposta da doutrina espírita é que, reformulando e aderindo às considerações do romancista francês, nós desencarnamos de um corpo de carne, mas nós continuamos vivos no além. E a nossa proposta da noite de hoje é conversar sobre a imortalidade da alma. Escolhemos o tema, então, rumo à imortalidade. Porque nós perpassamos uma experiência física, mas nós caminhamos rumo à imortalidade. Todos nós que aqui nos encontramos somos espíritos criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição.
Nós nascemos e morremos, ou melhor, desencarnamos muitas vezes e caminhamos para a plenitude, para a perfeição, para a pacificação, para o samadhi, para o nirvana, o nome não importa. Nós caminhamos rumo à imortalidade. E a imortalidade da alma é um dos princípios espíritas que mais nos acalenta, que mais nos acolhe o coração. Porque veja, nós hoje temos grande apreço à nossa vida, principalmente apreço à vida daqueles que nos são caros. Imaginem como é a nossa vida sem os nossos entes queridos. E aqui eu me reporto a pai, a mãe, a irmãos, a marido, ao nosso George Maurício e a outros tantos que conviveram conosco, mas que não morreram e que continuam vivos na nossa verdadeira casa espiritual. Nesta noite, então, eu vim conversar com vocês que nós estamos no mundo das formas, mas nós viemos do mundo das causas, e é para o mundo das causas que nós vamos retornar. Nós não somos um corpo de carne, nós somos espíritos, e o nosso verdadeiro lar é o lar espiritual, são as mansões da espiritualidade de onde nós viemos e para onde nós iremos retornar. Daí, a grande proposta espírita, ao nos falar sobre imortalidade da alma, é que nós nos acostumemos com um fenômeno natural, chamado desencarnação. Sabia que morrer é um fenômeno biológico? É um fenômeno tal qual abrir a gaiola de um pássaro. Nós abrimos e o pássaro voa em direção à liberdade. Não que isso não nos traga dor, não que isso não nos deixe saudade. Existe um outro romancista, um outro escritor britânico, Robert Louis Stevenson, que diz que saudade é a presença da pessoa ausente, ou a ausência da pessoa presente, porque ela continua viva, ela continua próxima aos nossos corações. A única coisa que não conseguimos é tocá-la. Então, o processo da desencarnação é tão somente o processo da intangibilidade orgânica. Nós sentimos saudades, mas nós sabemos que no mais alto, no mais além, no lado de cada um de nós, nossos familiares queridos permanecem vivos. A doutrina espírita, então, nos dá e nos lega esse grande presente quando nos vem falar a alma imortal. Nós somos imortais. Nós temos um encontro com aquilo que Francisco de Assis, o patrono desta casa, chamava de irmã morte. Mas nós continuamos vivos na pátria espiritual. A proposta, então, é aprendermos a viver sabendo que um dia nós vamos desencarnar. E nós sabemos viver sabendo que um dia nós vamos desencarnar. Essa grande proposta. Saber a viver como um imortal. Pensar como um imortal. Agir como um imortal. Conviver como um imortal. E um dia que a morte vier nos convidar, a gente retornar ao regaço de nosso Pai, ao regaço dos bons espíritos, com naturalidade. Não que isso deixe de ser um processo doloroso, porque é, mas a gente vai se acostumando, porque ele é, apesar de doloroso, um processo natural. Sobre imortalidade da alma, então, nós pretendemos conversar, dizendo aos nossos corações que talvez o maior milagre de Jesus, e todos nós conhecemos os milagres de Jesus, sabemos do Cristo que devolveu a visão àqueles que não enxergavam,
Sabemos do Cristo que devolveu a rigidez epidérmica àqueles que eram os portadores da hanseníase. Sabemos de Jesus que curou os endemoniados, que converteu água em vinho, não um vinho alcoólico, um suco de uva com propriedades próximas ao vinho. Mas o maior milagre de Jesus, vocês sabem qual foi? Exatamente. Foi quando numa sexta-feira, que os cristãos conhecem como a sexta-feira da paixão, ele é crucificado num alto de um monte chamado Gólgota. E no domingo, o domingo de Páscoa dos judeus, ele retorna em espírito e verdade, demonstrando a cada um de nós que ele estava vivo, que ele retornava num corpo perispiritual, que é a nossa realidade após a vida orgânica, porque vida nós temos sempre para nos dizer: eu estarei convosco até o findar dos séculos. Eu estarei pensando as vossas feridas e cuidando das vossas aflições. Quando então falamos de imortalidade da alma, falamos do maior milagre de Jesus, porque os outros milagres talvez a humanidade teria esquecido, mas a imortalidade da alma é a grande causa de existir o cristianismo, e em existindo o cristianismo, existiu o espiritismo. O espiritismo, então, desmistifica a morte, porque nos devolve a vida que não cessa quando paramos de respirar, a vida que continua plena e abundante, tal qual Jesus veio nos dar. E eu recordo de Francisco Cândido Xavier, todos conhecem? Todos sabem das filas gigantescas que eram feitas na cidade de Uberaba, quando ele atendia as mais variadas mães, pais, familiares, que iam até aquela cidade pela desencarnação de familiares queridos, porque em desencarnando familiares queridos, aquelas mães julgavam ter perdido a própria vida. E eu quero contar alguns casos. O primeiro caso que eu vou contar é de Nair Belo. Lembram-se de Nair Belo? Talvez uma das artistas globais que mais nos tenha feito rir na televisão, pela leveza das suas expressões, pela alegria da sua apresentação. E ela, quando seu filho, Manuel Francisco Neto, nos idos de 1975, dezembro, véspera do Natal. E agora eu peço cada um a reflexionar o que representa a dor de uma mãe ao ver um filho partir na véspera do Natal. Antes eu quero fazer uma reconsideração com vocês. Nós falamos perder um filho? Não. Perder, a gente perde um copo, a gente perde um relógio, nós dizemos nos afastar temporariamente. Porque nós não perdemos ninguém. Nossos filhos afastam-se temporariamente de nós. Nossos maridos, nossos familiares. E agora voltemos. O seu filho sai do lar, uma casa no Pacaembu, na cidade de São Paulo. Ele tem um problema na direção do seu carro, vai ao encontro de uma árvore, um acidente terrível. Fica uma semana de coma no hospital e veio a desencarnar. A dama da alegria, a dama da singeleza, a dama da leveza, não consegue encontrar-se mais com a plenitude de suas possibilidades. Começa a renegar o próprio Deus, porque quando um familiar nosso parte para o mais além, nós começamos a nos relacionar com a divindade como quem escreve uma reclamação para o PROCON. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor levou o meu filho quando o curso natural da vida são os pais morrerem antes dos filhos? Mas quem foi que disse isso?
Nós temos datas pré-determinadas para voltar? Existe uma ordem para que os filhos voltem depois dos pais? Não. Mas os familiares, usualmente, ao se relacionar com Deus, após a desencarnação de um ente querido, costumam a blasfemar, costumam a ter um relacionamento de crítica e muitas vezes até a desconfiar e a renegar Deus. E assim ela ficou 3 meses reclusa dentro do seu quarto, quando uma companheira sua de São Paulo, a dona Nena, que conhecia Chico Xavier, disse assim: minha filha, o seu filho está vivo. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E aqui eu deixo uma dica para cada um de vocês, porque tenho certeza que aqui estão presentes pessoas que já perderam familiares, amigos, colegas. Leia a dissertação do espírito Sanson, um ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando numa página intitulada Perda de Entes Queridos, ele nos fala: nossos entes queridos não morreram. Eles estão na nossa verdadeira casa e um dia nós vamos encontrá-los. Mas nada aquietou o coração de Nair Belo. Ao que Dona Nena disse então a ela: vá então a Uberaba. Lá existe um homem de Deus chamado Francisco de Paula Cândido Xavier. Às vezes, ele tem permissão para psicografar, escrever através da mediunidade mensagem dos espíritos, e quem sabe o seu Mané pode mandar uma carta. Ela foi uma, foi 2. Chico dizia: o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que determino horas nem ocasiões. Na 3ª vez, quando Chico começava a ler as cartas, e eu quero fazer uma consideração para vocês. Chico começava a psicografar 4, 5 horas da tarde. Terminava 4, 5 horas da manhã, sem parar, sem tomar aquele cafezinho com pão de queijo que todo mineiro gosta, sem levantar para ir no banheiro. E as pessoas que ficavam lá no salão do Grupo Espírita da Prece, levantavam, iam no banheiro, tomava água, ia do lado de fora, respirava, espreguiçava para um lado, espreguiçava para o outro, levantava, mas aquele homem era de uma fibra. Só os que conheceram é que podem dizer. Ele começou a ler as cartas. E uma dizia mais ou menos assim: mamãe, é Mané quem vos fala. Não se sinta culpada, mamãe. E ela percebeu que era o seu filho. Porque quando falou em culpa, eles haviam tido uma discussão antes do Natal. Eles passavam o Natal numa cidade interiorana de Piracicaba, e ele, por conta daquela discussão, onde Nair Belo tinha o advertido, falou: mamãe, eu não vou no Natal esse ano. E como ele saiu e se acidentou, ela se sentia culpada pelo acidente. Não se sinta culpada, mamãe. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Eu estou aqui com a minha avó, Maria, e com um médico de Piracicaba que foi amigo do papai, o doutor Trajano. Eles estão me ajudando, inclusive a escrever essa carta. Mamãe, tem confiança em Deus. Tem confiança na vida. Volte a sorrir, mamãe, e não deixe de trabalhar. A sua proposta é fazer outros corações felizes, corações que choram. Eu estarei sempre contigo, mamãe, com o papai, com os nossos familiares. Vovó me acolheu no plano espiritual, para onde um dia você virá e nós estaremos juntos. Nós somos espíritos imortais e a imortalidade é o grande atributo das nossas almas. Fique em paz, mamãe, abraçando-te carinhosamente o seu Mané. Mané era o apelido de família, Manuel Francisco Neto, que poucas pessoas conheciam.
E Nair Belo, recebendo aquela carta, tomou um novo viço, volveu à televisão, foi mostrar a carta na Hebe, porque na época, quem ia na Hebe tinha uma grande projeção. Mostrou, as pessoas viram a carta no Brasil inteiro, eram ainda os idos da década de 70, e aquilo consolou a tantos corações, não só o dela. E eu digo a cada um de vocês, meus amigos da noite de hoje, nós estamos rumo à imortalidade. Ninguém morre. Deus permanece conosco e sabe o que é melhor para cada um de nós. Havia também em São Paulo uma família judia. E aí o problema era um pouquinho maior. Porque os judeus, lá do Deuteronômio capítulo 18, já ouviram falar? Moisés proíbe a evocação dos mortos. Moisés proíbe as práticas mediúnicas, as práticas espirituais. Mas tudo isso na letra que mata, conforme nos diz Paulo, e não no espírito que vivifica. E uma família de médicos em São Paulo, o doutor Roberto Muscati e sua esposa Sônia Muscati e outros 5 irmãos, filhos desse casal, agora estavam chorosos, com a vida despedaçada, porque o filho mais novo, Roberto Muscati, havia falecido. Ele não conseguia respirar de um nariz, e o médico da família receitou: você precisa fazer uma cirurgia de desvio de septo, porque senão daqui uns dias isso pode ir para outra narina e você ficar só respirando pela boca, quando a respiração nasal ela é importantíssima para o organismo. E ele, de 19 anos de idade, não queria fazer a cirurgia. Mas sua mãe, Dona Sônia, dizia-lhe: meu filho, nós não podemos escolher, meu filho. Os médicos no mundo são mensageiros do alto. Você vai fazer a cirurgia. E ele fez a cirurgia. Foi um sucesso. Mas o médico que lhe operou lhe disse assim: agora você vai ter que usar um remédio nessa narina, durante determinado tempo, até que o seu nariz possa volver à normalidade. E ele, a primeira vez que foi usar esse medicamento, o medicamento lhe proporcionou um choque anafilático. Correu para o hospital, mas os órgãos, em decorrência daquele choque, começou a parar. E ele veio a óbito, imaginem. Família de médicos, o seu pai, um grande médico da capital paulista, o doutor Davi Muscati. E a vida daquela família despedaçou-se por completo. Pai, mãe, os outros 5 irmãos não sabiam mais o que ia fazer. Um dia, Dona Nair Belo, primeiro caso que eu contei, que era paciente daquele médico, disse assim: doutor Roberto, eu quero lhe falar sobre o meu filho, o Mané, e da carta que eu recebi de Chico Xavier. Mas, Dona Nair, eu sou judeu. Eu não acredito nessas coisas e nem posso acreditar. Mas o senhor devia pelo menos tentar. Vá até Uberaba. Chico é alguém que está acima das nossas paixões religiosas. É alguém que está acima das nossas intrigas e das nossas disputas. Vá até Uberaba, doutor Roberto, e leve sua esposa, a Dona Sônia. Eles foram. Foram uma primeira vez, retornaram e nada de Roberto escrever. Numa segunda vez que o doutor Roberto foi, eles foram até a casa de Chico Xavier. E lá chegando, Chico foi recebê-los como todo mineiro recebe. Café, pão de queijo e um abraço gostoso dizendo-lhe assim: doutor Davi, um dia Roberto vai lhe escrever, mas eu, como carteiro, tenho que respeitar a vontade de Deus. No dia dos pais do ano seguinte, ele estava cheio de cirurgias e atendimentos para fazer, mas ele teve um pressentimento da aproximação do seu filho e disse: Sônia, esposa, vá até Uberaba. E ela foi.
Contou que naquele dia ficou no grupo espírita da prece, sentada das 2 horas até as 4 horas da madrugada, sem levantar uma única vez. E quando o Chico começou a ler as cartas, veio a grande surpresa: mamãe, quem fala é o seu Roberto. E eu queria dizer ao seu coração, mamãe, que eu iria desencarnar. Ele usou o termo desencarnar. Operando-me ou não me operando, você não tem responsabilidade nenhuma pela minha morte, mamãe. E ela levantou, começou a chorar profusamente, ao que os outros companheiros que estavam perto se levantaram e a acolheram. Mamãe, siga em frente. Agradeça ao papai as preces que ele tem feito por mim. O judeu, quando um filho desencarna, ele ora 1 ano lunar, 1 ano para nós, às 6 da manhã e às 6 da tarde, pelo filho que morreu. Então, doutor Davi orava todas as 6 da manhã e todas as 6 da tarde pelo seu filho. E ele dizia na carta: agradeça as preces que papai tem feito por mim. Quem me recebeu no plano espiritual, mamãe, foi vovô Moisés Muscati. E ele me trouxe para uma colônia judaica na espiritualidade. E aqui nessa colônia, mamãe, eu fui recebido por outros judeus que entoaram os nossos cânticos em reverência a Jeová, o Senhor da vida. Mamãe, tudo está bem. Não entregue a sua vida ao desespero. Não se entregue, mamãe, a essa atitude de ficar trancafiada dentro de casa. A imortalidade da alma não é apenas um preceito espírita, mas um preceito das mais variadas religiões. Segue em frente, mamãe. Terminou a carta, escrevendo seu filho Roberto. E depois daquela carta vieram mais de 10 cartas, que foram testemunhadas pelo seu pai, pelos mais variados irmãos, e que depois o doutor Davi Muscati resolveu enfeixá-las num livro que escreveu e deixou aos corações da terra com o título Quando se pretende falar da vida. Quando se pretende falar da imortalidade da alma, deixando em que pese a sua condição hebraica a certeza de que a morte não existe. E o doutor Roberto, numa entrevista que deu à Federação Espírita Brasileira, ele consignou uma frase que eu nunca esqueci. E a frase era essa: eu não deveria ter conhecido Chico Xavier, porque na condição de judeu, eu não poderia conhecer alguém espírita. Mas que bom que eu conheci o Chico, porque conhecendo o Chico, eu me encontrei com meu filho Roberto e retornei à alegria de viver. Nós somos imortais. E eu queria que vocês saíssem daqui na noite de hoje com essa certeza. Eu sei que eu não posso tirar o desespero de ninguém, a dor de ninguém. Eu sei que a saudade existe, e a saudade é um sentimento que nos acolhe o coração. Mas a doutrina espírita nos ensina a raciocinar. Ela não nos veio tirar a dor, porque a dor remanesce junto de nós, porque ela é um processo terapêutico, um processo de despertamento para cada um de nós. Mas a doutrina espírita veio acolher a cada um de nós, veio consolar a cada um de nós, e veio dizer: a morte não existe. A vida continua. E para que nós tenhamos certeza disso, eu quero contar um caso pessoal. Antes que vocês durmam aqui no salão. Porque nós, quando contamos histórias assim, muito reflexivas, eu sei que os olhinhos começam a quase desdobrar. Eu tinha 17 anos de idade, com mais cabelo do que hoje, gente. Porque hoje aqui é tal qual futebol de salão, é 5 para um lado e 5 para o outro.
Era um pouquinho mais magro que hoje, imaginem que beleza. Morava lá na minha cidade de Itapiruna, mas aquele dia eu estava em Bom Jesus do Itabapoana. Conhecem Itapiruna? Conhecem Bom Jesus? Tudo cidade de gente boa, igual Macaé. Ah, que coisa boa! Um dia eu estava em Bom Jesus do Itabapoana, quando o meu coração se oprimiu. Eu falei, Senhor, o que é isso? 17 anos, eu não era espírita ainda. Imaginem, correndo para Itapiruna, eu fui visitar o meu avô. Eu tenho uma ligação quase umbilical com o meu avô materno, seu Sebastião Leite de Amorim, que me pegou no colo, que me jogava para cima, e hoje eu jogo minha filha, Clara, de 10 meses de idade. Clara, fazendo um breve parênteses, clareou a minha vida. Porque se Francisco é o sol da minha existência, Jesus é o grande alvo que eu persigo, Clara é hoje um farol que ilumina a noite escura do meu coração. Quando a gente pensa em alguém que a gente gosta, a gente quase faz poesia. E eu hoje jogo minha filha para cima, lembrando-se do meu avô, que igualmente me jogava. Nunca me deixou cair. E eu espero não deixar minha filha cair. Porque senão a minha esposa também, ó. E eu indo na casa do meu avô, eu cheguei e vejo assim os meus primos, os meus tios, um tanto quanto chorosos. E eu já sabia o que era. Meu avô tinha morrido. E eu fui até aquele quarto e olhei aquele corpo inerte. E eu falava, vovô, levanta, vovô. Acorda, vovô, eu vou te contar uma piada, porque meu avô adorava que eu contasse uma piada para ele. Porque quando eu lhe contava uma piada, ele esquecia da safena, ele esquecia do problema nos rins, ele esquecia das dores da existência, mas o corpo estava inerte. E eu mexia naquele braço, o braço estava frio. Eu falei, vovô, levanta, vovô. E cada vez mais frio, e cada vez mais duro. E eu, católico, pensava assim, será que o meu avô foi para o céu ou foi para o inferno? Ou deu ali uma paradinha no purgatório? Levanta, vovô, mas ele não se levantava. Quando eu me percebi, eu me dei conta, ele tinha morrido. Mas algo me dizia no coração que ele não havia se extinguido. Porque aquele carinho, aquele torcedor do Fluminense que dizia assim para mim, um dia você vai deixar de torcer para o Botafogo e se tornar alguém com um time verdadeiro. Notem a pretensão dele. Ele até queria me ajudar, porque torcer para o Botafogo é quase uma expiação. Aquele avô que comprava o frango e deixava eu comer o peito, a coxa, a sobrecoxa. E ele perguntava assim, meu filho, o que você vai deixar para mim? Ah, vovô, eu vou deixar o sobre, as costelas e o pescoço. E ele dizia, tá bom, meu neto, eu adoro o sobre. Nada, ele gostava era da coxa. Mas ele deixava a coxa para eu comer. E eu agora olhava aquele corpo duro. Eu não aguentei seguir com o caixão e nem ir até o cemitério. Mas alguns fatos insólitos começaram a ocorrer pouco tempo depois, e eu só vim descobrir quando eu me tornei espírita. Passada algumas semanas, alguns meses, eu abri os olhos e vi o meu avô. E eu falava assim, vô, o que você está fazendo aí? Você morreu, vô. Não, não morri não. Eu estou vivo. Vô, você morreu. Eu estou vivo, meu neto. E eu dizia, correndo para minha mãe, mãe, o vô está vivo. Mas é impossível, meu filho. Mas eu estou vendo, mãe. Está vendo não, meu filho. Você deve estar vendo ou o Espírito Santo, ou o demônio, diabo, capiroto. Falei, mãe, eu estou vendo o vô, mãe. É a roupa que nós colocamos nele.
E as situações foram se tornando mais insólitas, porque eu comecei a presenciá-lo nos fatos do cotidiano. Num domingo que nós estávamos na mesa para almoçar, e almoço no interior, hoje já mudou bastante. Frango, macarrão e de tarde, Silvio Santos. E aquela musiquinha, Silvio Santos, vem aí. Aquilo me dava uma agonia, porque eu sabia que no outro dia eu ia ter que estudar. Mas era o dia do Silvio Santos. E eu sentado na mesa, e a minha avó dizia assim, hoje eu vou comer o sobre. E ele dizia assim, vai não, o sobre é meu. Eu dizia, avó, não come esse sobre não, que esse sobre é do vô. Vira essa boca para lá. Você não pode estar vendo uma alma penada, ele já morreu. Vó, ele está rindo aqui da senhora, vó, porque ele está dizendo que está vivo. E ela levantava da mesa, e eu levantava também, e acabava o almoço logo ali. E eu via as mais curiosas situações. Inclusive, 2 dos seus amigos um dia estavam conversando. Sabe, 2 amigos, quando chegam, começam a papear um com o outro, e depois de um determinado momento, já começam a dizer coisas que não são tão verdadeiras. E ele chegou assim, tá vendo esses 2? Eu conheço de há muito tempo, são 2 mentirosos. E eu que deveria, mas não tinha tanto freio na língua, disse, vovô está dizendo que vocês estão contando mentira. E os 2, ô Selenes, era o nome de minha mãe, leve esse menino daqui porque ele não vê nada. Jamais o Sebastião diria que os amigos dele estavam falando mentira. E o vovô disse assim, diz a sua mãe que eles falam mentira sempre. Quando eu estava encarnado, quando eu estava vivo, ele não usou encarnado. Quando eu estava aí, eu sabia que eles falavam. Mas assim, por cortesia, eu não dizia nada. E aqueles episódios foram se avolumando, perturbando um tanto quanto a minha cabeça. Um dia eu vi o meu avô e ele disse assim, meu filho, hoje eu estou indo. Para onde? Eu estava achando que eu estava no meio de vocês, mas eu devo dar curso à minha vida. Eu vou para um lugar onde eu vou aprender sobre a minha verdadeira casa, sobre as coisas do Espírito. E eu dizia, mas eu não estou entendendo esse papo. O que você vai aprender? Talvez um dia, meu neto, você entenda. Hoje eu tenho que ir. E vi meu avô sendo conduzido para um verdadeiro portal espiritual, e eu não vi nunca mais. 17 anos. 18 anos. Calma. 18 anos, eu me tornei espírita. E descobri que tudo aquilo que eu via não era visão nem do Espírito Santo, nem do capiroto. E eu, ai, graças a Deus. Então quer dizer que eu via o meu avô? Você via o meu avô. E o médium do grupo espírita, Humberto de Campos, ele uma vez disse assim para mim, olha meu filho, o seu avô te ajudou a trazer para a nossa casa, para que você possa educar a sua mediunidade. E quando ele estava se despedindo e você viu ele indo para um outro lugar, é que na verdade ele estava se conscientizando da sua desencarnação. E ele estava sendo conduzido para uma colônia, para um hospital no mundo espiritual, onde iria aprender sobre a vida, sobre o espírito, visando os aprendizados rumo a uma nova encarnação. E depois, estudando Kardec, eu descobri que muitos espíritos desencarnavam e se achavam vivos. Era a realidade do meu avô. E que, passado um tempo, eles eram esclarecidos e levados às colônias espirituais para entender sobre a imortalidade da alma, para reflexionarem, para receberem o tratamento, visando a correção de suas imperfeições, o estudo de suas vidas pretéritas, visando a um novo estágio no corpo físico. E o médium do grupo espírita Humberto de Campos dizia, hoje você se encaminha para os trabalhos mediúnicos.
O seu avô está muito feliz. Ele te abençoa como te abençoou muitas vezes. Te dá um abraço, pede que você conforte os seus familiares e que siga em paz. E que nunca se descure do trabalho com Jesus e nas searas espíritas. Que proposta! Que abraço consolador é esse que o Espiritismo vem dar em cada um de nós, desmistificando a morte, que é apenas a mudança de um estágio vibratório. Dizendo que os nossos familiares, os nossos entes queridos estão vivos e que a vida continua. Uma das histórias que mais sensibilizou o coração, o meu coração, uma história real, contada por Divaldo Pereira Franco, quando uma mãe em Nova York veio trazer-lhe a história do seu filho em Los Angeles, desencarnado aos 6 anos de idade. O nome dele era Bill. E a história era mais ou menos assim: Divaldo, eu quero lhe contar a história do meu pequeno Bill. O meu Bill estava internado no hospital de Los Angeles com 6 anos, vítima de um câncer cruel, um câncer linfático, um câncer no sangue, uma leucemia. E um dia, era um sábado, o seu médico veio até mim e me disse: minha filha, nós não conseguimos mais nada conforme a terapêutica do mundo. Nós já fizemos a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, e os órgãos do seu Bill estão tão frágeis que qualquer intervenção cirúrgica, medicamentosa, ele pode sofrer um choque vital e vir a desencarnar. Ele vai morrer. Prepare-se para isso. Doutor, como uma mãe prepara-se para a morte do seu filho? Ore, minha filha. Ore de acordo com a sua crença e fique em paz. E ela perguntou: doutor, quantos dias? Um médico não pode precisar quantos dias. Mas eu lhe digo uma coisa: não passa da próxima quinta-feira. Mas como assim? Hoje é sábado? A próxima quinta-feira, doutor? Sim. E ela foi conversar com seu filho. Bill, meu filho, mamãe te ama. Como você está? Mamãe, eu estou voltando. Mas mamãe, não chore, porque a morte não existe. E a mãe: meu filho, como um garoto de 6 anos tem tamanha realidade desse processo que é a morte? Mamãe, eu sinto isso. Eu vejo sombras que passam pelo quarto. Eu estou feliz, mamãe. Eu só tenho uma tristeza. Qual é a tristeza? Eu queria ter sido bombeiro. Meu filho, você tem 6 anos, meu filho. Se você tivesse crescido, você teria sido bombeiro. Mamãe, eu sempre quis salvar vidas e eu não pude. Mas eu estou bem. E a mãe, saindo do encontro com seu filho, resolve tomar do telefone e liga para o corpo de bombeiro da cidade de Los Angeles e pede assim: é do corpo de bombeiros? Sim. Eu gostaria que um de vocês viesse até o hospital para encontrar com o meu filho, porque o sonho da vida dele era ser bombeiro. Ele está morrendo. Você pode fazer isso? Minha senhora, eu sou o comandante do batalhão. Eu posso fazer isso e muito mais. Quais são as medidas do seu filho? Ah, mas eu preciso medir. Então meça hoje ainda cabeça, tronco, pernas e número dos pés. Eu preciso que o hospital dê uma autorização e que você o traga até aqui, porque eu, na condição de comandante dos bombeiros de Los Angeles, eu vou nomear-lhe bombeiro. Com 6 anos, é um título honorífico que eu posso dar a quem eu achar que merece receber. Tire as medidas e peça a ele para que não morra até a próxima quinta-feira. E a mãe fez. Meu filho, nós vamos fazer um passeio, mas por favor,
não morra até a próxima quinta-feira. A mãe tomou todas as medidas, conversou com o médico, o diretor do hospital, e quando foi o sábado, uma semana depois, o menino estava entubado, recebendo remédios pela veia. Numa ambulância, ele foi levado até o corpo de bombeiro. A mãe vestiu-lhe o cap, a roupa, as botas do bombeiro, e o menino sentiu-se tão entusiasmado que levantou-se da cama e prestou a continência. Cantou, quase caindo, o hino norte-americano. E o comandante lhe disse: Bill, eu te nomeio, em nome do presidente dos Estados Unidos da América do Norte, bombeiro de Los Angeles. E o menino chorava. Naquele instante, toca a sirene. O comandante vai, no telão que lhe era possível ver, ele percebe que era um incêndio de pequenas proporções. E ele resolve dar àquele menino algo a mais. Ele volta: Bill, você já é um bombeiro. E todo bombeiro tem a missão de salvar vidas. Há uma casa pegando fogo, há uma senhora lá em cima, vamos salvá-la. Ele vira-se para sua mãe e diz: Mamãe, eu agora sou um bombeiro. Não devo temer a minha própria vida, porque o meu dever é salvar outras vidas. E ele foi. Chegando até a casa, que tinha um fogo pequenino, o comandante: pegue da mangueira, bombeiro Bill. E ele pega. Joga água até o fogo apaga. Ele vai até a senhora com o remédio na veia e lhe diz: a senhora está viva e está salva. Agradeça a Deus. Nós, os bombeiros, somos apenas mensageiros do grande comandante da vida. E ele volta. Voltando para o quartel, o comandante: bombeiro Bill, pela sua presteza, nós resolvemos lhe homenagear. Tome aqui a sua primeira medalha. Ele retorna para o hospital no sábado. Na próxima terça-feira, ele já não aguentava mais. O médico diz: é hoje. A mãe aproxima-se do seu filho, que já estava arroxeado. Mamãe, eu estou partindo. Eu te amo, mamãe. Eu realizei os meus sonhos. Eu estou muito feliz, mamãe. E a mãe corre até o telefone. Mande um bombeiro até aqui, senhora. É o comandante que está falando. Eu vou pessoalmente. E ele vai e leva toda a viatura que está presente naquele instante. Chegando até o hospital, ele fala com o diretor do hospital: manda que se abra a janela. Joga a escada giratória, sobe o comandante e mais outros 3 bombeiros. O comandante chega e Bill, com a mãozinha trêmula, presta a continência. E o comandante: bombeiro Bill, vá em paz. Apresente-se ao verdadeiro comandante da vida e diga que você foi um homem nobre, que você salvou vidas no corpo físico e que você continuará salvando vidas no além. E ele: comandante, eu ajo pelo amor. Eu sempre quis salvar vidas e dar a minha própria vida. Muito obrigado. Mamãe, eu te amo. Muito obrigado. Respirou fundo. E antes de terminar a inspiração, ele desencarnou. Ao contar essa história, eu lembro de um outro bombeiro chamado George Maurício, que retorna ao plano espiritual, aureolado pela grande medalha de salvar vidas em nome de Jesus, em nome de Francisco. Ele que foi chamado por Francisco a fundar essa casa, a trabalhar nessa casa junto com Cris, junto com todos vocês. Chegou a hora dele retornar.
O bombeiro com a mangueira do amor, a mangueira dos pratos de comida, das doações, do pão de Francisco. A mangueira de estar diuturnamente nessa casa, abraçando aos que aqui aportam. Ao que Francisco, venha para o meu lado. Eu preciso de você aqui, porque o trabalho deve continuar. Cristo tocará em frente, você estará ao meu lado. Talvez uma das desencarnações mais sentidas, antes da de George Maurício, tenha sido a do próprio Pai Francisco. 3 de outubro, não 4 de outubro, 4 de outubro foi o dia que ele foi inumado. Eu estive em Assis e pude ver o dia da desencarnação dele. 3 de outubro de 1226. O nosso Pai Francisco já não enxergava. O nosso Pai Francisco já estava devorado por um câncer no estômago. Ele já quase não conseguia andar, era magro igual um graveto, quando ele chama Leão. Chama Clara e diz assim: irmã Clara, fratello Leono, em italiano, ponha-me no chão. Por que, meu Pai Francisco? Deus está me chamando de volta. Jesus me convida a retornar ao nosso lar espiritual. Mas por que no chão, Pai Francisco? Porque eu quero retornar ao lar verdadeiro, ao lar espiritual, como o indigente que eu sempre fui. Eu quero ir para o chão, porque eu sou um cisco na mão de Deus. E ele foi para o chão. Irmã Clara e fratello Leono colocam-no no chão, e naquele instante, as irmãs aves, o fratello Sole, cantam em a natureza, porque o mensageiro havia voltado. Mas esse mensageiro continuou no plano espiritual e retornou em 18 de abril de 1857. Rafael, mas você está falando do Espiritismo. Quando vocês abrem o Livro dos Espíritos, tem uma primeira parte chamada Prolegômenos. Já leram? Qual é o primeiro espírito que assina os prolegômenos? João Evangelista. E quem é João Evangelista? Francisco de Assis. Francisco de Assis é chamado por Jesus o João Evangelista, o apóstolo amado que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Agora você que restaurou o meu evangelho na Idade Média, precisa restaurá-lo na Idade Moderna, porque a minha igreja continua em ruínas. Volte e seja um dos mensageiros, aquele que vai servir em nome de todos os outros, para que o Espiritismo ganhe corpo no mundo. Ele volta e nos traz, junto de Jesus, a mensagem espírita. Mas para que ele voltasse, era preciso resgatar as almas perdidas no pretérito. Resgatar almas como eu, como Cris, como George, como muitos de vocês, que na noite densa da Idade Média o traímos. Fomos inquisidores, fomos cruzados, fomos almas que não tiveram a sua pobreza, a sua obediência e a sua castidade. E recuperando uma por uma, ele recuperou George Maurício e o trouxe para Macaé e o convidou: George, restaura minha casa. E ele restaurou nesse bairro, esse lar de Francisco de Assis, na batuta de Frei Luís, de Padre Pio, de outros tantos mensageiros espirituais. E agora Francisco chama de volta, para que nós paremos a obra? Não, para que nós toquemos em frente. E do alto é como se víssemos uma leva de mensageiros franciscanos, dentre eles o nosso George Maurício, dizendo: paz e bem.
Glória a Deus, paz e bem aos filhos do meu Calvário e àqueles que hão de trabalhar até o findar dos tempos. E eu termino a nossa palestra agradecendo a cada um de vocês e dizendo: a morte não existe, nós caminhamos rumo à imortalidade. E lembrando de Francisco, nós pedimos permissão para dizer: Senhor, fazei-nos instrumento da sua paz, para que onde houver ódio, nós levemos o amor que cobre multidões de pecados, para que onde houver ofensa, nós levemos o perdão 7 vezes, o perdão 70 vezes, o perdão infinito, para que onde houver discórdia, nós sejamos a união, para que onde houver dúvida, nós sejamos aquela fé inquebrantável, a fé que transforma montanhas, para que onde houver trevas, que nós sejamos a luz, e para que onde exista a tristeza, nós sejamos a alegria do irmão alegria que foi Francisco, do companheiro alegria que foi George. Ó Mestre, ajuda-nos para que nós possamos, ao invés de sermos consolados, consolar. Ao invés de sermos compreendidos, compreender. Ao invés de buscarmos o amor numa postura egoísta, que nós possamos amar. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Rumo à imortalidade, vamos todos nós, paz e bem, irmãos de Macaé, que assim seja.